Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia, capítulo 6 ao capítulo 12 do livro de Eclesiastes, né? Que a gente já viu que é um livro escrito para uma assembleia, por um pregador, Correlete, né? E Eclesiastes deriva de eclesia em grego, né? Correlete em hebraico. E a pergunta que eu fiz nos 5 primeiros capítulos continua. O que é a vida? Vaidade, tudo vaidade. Vocês vão perceber e chegar a uma conclusão, a gente vai chegar a uma conclusão juntos, né? Por mais dura que seja, a verdade é essa. Esse é um livro extremamente duro, que mostra a decepção, né? Vi ainda, capítulo 6, vi ainda outro mal debaixo do sol que pesa bastante sobre a humanidade. Deus dá riqueza, bens, honra ao homem de modo que não lhe falte nada que os seus olhos desejam, mas Deus não lhes permite desfrutar tais coisas e outro desfruta de seu lugar. Isso não faz sentido. É um mal terrível. Olha aqui o pregador falando para a Assembleia e questionando Deus. Um homem pode ter 100 filhos, viver muitos anos. No entanto, se não desfrutar das coisas boas da vida, digo que uma criança que nasce morta, nem ao menos recebe um enterro digno, tem melhor sorte que ele. Olha só, está atribuindo felicidade às coisas aqui, quando a gente sabe que na verdade, né? Ela nasce em vão e parte em trevas. Nas trevas o seu nome fica escondido. Olha que frustração terrível, né? Isso aí quem percebe colocando felicidade nas coisas. Onde a gente está procurando felicidade? A questão é essa, né? Talvez ele esteja até, se foi esteja até se julgando pelos erros que cometeu também, né? Todo mundo faz isso, todo mundo se arrepende. A verdade é essa. A gente se arrepende, às vezes a gente tem remorso e às vezes a gente tem mágoa da gente mesmo. A nossa mágoa própria, se tem mágoa de você, é a pior coisa que tem. Consome a gente, a amargura consome a gente, né? Capítulo 7. A sabedoria. O bom nome é melhor do que o perfume finíssimo. O dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. E ir para uma casa onde há luto é melhor ir para a casa onde há luto que uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. Não há dúvidas, né? A única coisa que a gente tem por certa é a morte, né? Leis físicas de entropia, né? Desorganização, e entalpia, que é consumo de energia, né? São duas leis físicas, né? A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. Na verdade, meu irmão, a gente só aprende com dificuldade. É o que ele está dizendo aqui. A gente só aprende na tristeza com dificuldade. O que ele está dizendo aqui é aprenda no luto. Aprenda no luto, né? E os cristãos têm amplos motivos para dizer isso. Por quê? Porque somos salvos. Estamos salvos. Glorificamos a vida, muito mais ainda glorificamos a vida após a morte. Isso é uma certeza, como está lá em Hebreus, né? A gente vê claramente isso. No capítulo 8, a obediência devida ao rei. Quem é como sábio? Quem sabe interpretar as coisas? A sabedoria de homem alcança o do rei e muda o seu semblante carregado. Este é o meu conselho: obedeça as ordens do rei, porque você fez um juramento diante de Deus. Não se apresse em deixar a presença do rei. E aqui, meu irmão, é muito interessante, aqui falando do rei, sofrimento do homem, né? Colocar a ordem do rei, mas o rei que a gente deve obedecer, acima de tudo, é Deus, soberano, né? Quando os crimes não são castigados, logo o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. Aqui está falando da lei. A verdade é o seguinte, que o castigo ele deve educar, né? A lei não salva, mas ela serve para te mostrar o erro e evitar o erro. Capítulo 9 fala do destino de todos.
Refleti nisso tudo e cheguei a uma conclusão de que os justos e os sábios e aquilo que eles fazem está na mão de Deus. O que os espera, seja amor ou ódio, ninguém sabe. Todos partilham do destino comum, justo e ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, que oferece sacrifício e os que não oferecem. O que acontece com o homem bom acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramento acontece com quem deve fazê-los. Está falando do destino aqui de todos, que é a morte, né? Só tem o seguinte: a gente se prepara para a vida eterna, não para a morte eterna. E o valor da sabedoria também vi debaixo do sol. Esse exemplo de sabedoria que muito me impressionou. Havia uma pequena cidade de poucos habitantes, o rei poderoso veio contra ela, cercou com muitos dispositivos de guerra. Ora, aquela cidade havia um homem pobre, mas sábio, e com sua sabedoria salvou a cidade. No entanto, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Por isso pensei, embora a sabedoria seja melhor que a força, a sabedoria do pobre é desprezada. Você está vendo aqui que até uma coisa, um discurso, esse discurso ele é bem materialista, né? Um discurso desprovido de esperança, né? Capítulo 10. Assim como a mosca morta produz mau cheiro, e a gente sabe que não é a mosca que produz mau cheiro, mas a decomposição do alimento ali causado por bactérias, né? Isso aqui é uma metáfora. Produz mau cheiro e estraga o perfume. Também o pouco de insensatez pesa mais do que a sabedoria e honra. O coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo para o mal. Mesmo que ande pelo caminho, o tolo age sem o mínimo bom senso. Tolo não quer dizer mal, pode ser o tolo aqui, fala da falta de senso, né? Do bom senso, né? Ou do desprezo da sabedoria, né? Há outro mal que vem debaixo do sol, um erro cometido pelos que governam. Todos são postos em cargos elevados, enquanto os ricos ocupam cargos inferiores, tenho visto servos andando a cavalo e príncipes andando a pé. Está falando aqui da falta de autoridade, de autoridade e de posição, de firmeza, de palavra das próprias autoridades, né? A gente vê que se a autoridade não for dada por Deus, nada se pode fazer, né? Capítulo 11. Sábios conselhos: atire o seu pão sobre as águas, depois de muitos dias você o tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7 e até mesmo com 8, pois você não sabe a desgraça poderá cair sobre a terra. Quando as nuvens estão cheias d'água, derramam chuva sobre a terra. E aqui, meu irmão, minha irmã, está falando de generosidade daquele que tem abundância. Todo mundo pode doar alguma coisa, até aquele que não tem muito. Isso, mais uma vez, nós estamos falando do Antigo Testamento aqui. No Antigo Testamento é Levítico, né? Se seu parente empobrecer, você vai cuidar dele. Empresta dinheiro, mas não cobra juro, né? Tiago fala que a da verdadeira imaculada religião está órfãos, viúvos, necessitados, nas suas necessidades, né? Conselhos para os jovens: a luz é agradável, é bom ver o sol. Por mais que um homem viva, deve desfrutar sua vida toda. Lembre-se, porém, que os dias de trevas, pois serão muitos. Tudo que está por vir não faz sentido. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Aqui está falando, aqui a gente pode até perceber que Salomão, se for de Salomão, está falando da velhice dele, né? Da velhice. E a velhice é uma bênção. Tem suas limitações, suas dores, mas é uma bênção, né? E falando para o jovem afastar do coração a ansiedade, não fica correndo atrás do vento. Ansiedade é pré-ocupação, ocupar-se de algo que não aconteceu. Não fique correndo atrás do vento. O último capítulo 12 fala: lembre-se do seu Criador no dia da juventude, antes que venham os dias difíceis, se é possível os anos que você dirá, não tenha satisfação neles, antes que escureçam o sol e a lua e as estrelas e as nuvens voltem depois da chuva, quando os guardas da casa tremerem, os homens fortes caminharem encurvados, quando pararem os moedores por serem pouco, aqueles que olham pela janela enxergarem embaraçados, quando as portas das ruas forem fechadas, diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar. Está falando da velhice, né?
Está falando da velhice, para a gente lembrar, enquanto está jovem, lembrar dos dias bons, né? Aproveitar os dias bons, mas lembrar que nós estamos essa vida sujeita a infortúnios, né? E a velhice não é um infortúnio, como ele coloca aqui. A velhice é uma bênção, mas tem as suas limitações. É isso que ele está dizendo ao jovem. Além de ser sábio, o mestre também ensinou conhecimento ao povo. Ele escutou, examinou, colecionou muitos provérbios. Não há limite para a produção de livros. E estudar demais deixa exausto o povo. Agora, se já ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Meu irmão, minha irmã, a gente encerra esse livro de Eclesiastes com essa frase final, né? Essa frase final: tema a Deus, obedeça seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Então, meu irmão e minha irmã, não procure satisfação em coisas. Não procure satisfação em coisas. Tenha alegria na convivência com seus próximos, com o seu próximo. Tenha alegria no servir. Tenha prazer na convivência com o seu irmão próximo, seu amigo. Mas a maior alegria vem do fruto do Espírito Santo. E estejam certos que não procurem satisfação em coisas. As coisas não te trarão satisfação. Muito pelo contrário, elas te trarão preocupação. Estarão preocupação. Então, busque a satisfação do seu espírito, não em coisas, mas na palavra do Senhor e do Senhor. Porque o essencial na nossa vida é a alegria do Espírito Santo, a presença de Deus na nossa vida. Que o Espírito Santo Deus esteja sobre nós, nos confortando, nos consolando, nos abençoando e nos fazendo entender que a verdadeira alegria está no Espírito Santo. Não busque alegria em coisas. Não tenha uma vida vazia. Deus nos abençoe. Amém.